Existem ideias que circulam entre motociclistas como se fossem escrituras sagradas, frases feitas, conselhos de bar, receitas de sobrevivência que passam de geração em geração sem que ninguém pare para perguntar: e se isto for mentira? A realidade é incômoda. Muitos dos mandamentos que juras que te mantêm vivo, na verdade colocam-te em risco. Hoje não viemos opinar. Viemos desmontar, peça por peça, os 17 mitos mais perigosos, estúpidos e persistentes do mundo da moto. Alguns vão doer-te, outros salvarão a tua vida. Começamos com o número 17. Número 17. Aquecer o motor 10 minutos antes de rodar é necessário. Ouviste isto desde o primeiro dia. Ligas a moto e esperas. 1, 2, 5, 10 minutos. O óleo tem de chegar a todos os cantos, dizem. O motor tem de ganhar temperatura, sussurram os veteranos. E enquanto o relógio avança, tu apenas queimas gasolina, geras resíduos e ofereces ao teu mecânico futuras faturas. Porque o que realmente acontece dentro desse motor, enquanto ruge em vazio, não é uma colocação a ponto delicada, é uma pequena agonia mecânica. O motor, frio, recebe uma mistura rica em combustível para não ir abaixo. Esse excesso de gasolina não se queima totalmente, condensa-se nas paredes dos cilindros, arrasta o óleo e dilui a sua viscosidade. Aparece a condensação, o temido vapor de água que se mistura com o lubrificante e começa a formar essa pasta castanha que ninguém quer ver no cárter. Os motores modernos, com injeção eletrônica e sistemas de gestão térmica, não precisam de um aquecimento estático, precisam de carga. Precisam de movimento, 30 segundos de ralenti, apenas os justos para que o óleo circule, e depois rodar com suavidade, sem exigir, deixando que a temperatura suba de forma natural enquanto as rotações dançam abaixo da sua zona de conforto. Isso é cuidar de um motor. O resto é folclore mecânico que décadas atrás fazia sentido com carburadores e óleos minerais de baixa qualidade. Hoje é apenas uma perda de tempo e um convite ao desgaste prematuro. Se ainda és dos que deixam a moto a cantar sozinha na garagem enquanto terminas o café, é momento de mudar o ritual. Número 16. Os escapes ruidosos salvam vidas. Poucas frases sobreviveram tantos anos com tão pouca evidência como esta. Escapes ruidosos salvam vidas. Soa contundente, soa a manifesto, soa a essa segurança que o ruído próprio te dá. O problema é que a física não se impressiona com os slogans. O som de um escape, por muito brutal que seja, viaja para trás. Sai dos cilindros, percorre o coletor e expande-se no ambiente, projetando-se maioritariamente em direção contrária à marcha. Essa vaga de decibéis que tanto orgulho te produz não está a alertar o condutor que se aproxima pela tua esquerda. Está a incomodar o pobre diabo que vai 3 carros atrás de ti, com as janelas fechadas e o rádio ligado. E embora existam engenheiros capazes de orientar parcialmente o ruído para a frente, a realidade é implacável. O som dispersa-se, perde-se, dilui-se. Um condutor encerrado na sua bolha de climatização e ecrã tátil não te vai ouvir. Nem sequer está a olhar para ti. A única ferramenta que realmente dissuade um carro de invadir a tua faixa não é o estrondo do teu escape, mas sim a posição que ocupas na via, a luz do teu farol, a cor refletora do teu casaco e, sobretudo, a capacidade que tenhas de te antecipar à sua estupidez. O ruído não te torna visível, o ruído apenas te torna ruidoso e, frequentemente, também te torna odiado. Número 15. Um motor maior sempre é mais rápido. Há algo primitivo em olhar para um motor de quase 2 litros e pensar que deve ser uma besta imparável. Mais cilindrada, mais pistões, mais deslocamento. Tem de ser mais rápido. É quase uma questão de lógica física. Mas a física, essa senhora que nunca mente, tem uma resposta incômoda. A velocidade não é filha única do tamanho. É uma equação complexa, onde o peso, a aerodinâmica, a relação de transmissão e a curva de entrega de potência dançam juntos.
Uma Cruiser de 1.800 centímetros cúbicos pode rugir como um terremoto, mas a sua geometria, o seu peso e a sua resistência ao vento convertem-na num tijolo aerodinâmico quando tenta superar os 180 km por hora. Entretanto, uma desportiva de 600 centímetros cúbicos, com metade da cilindrada e um terço menos de peso, corta o ar como uma lâmina de barbear e deixa-te colado ao assento. O tamanho impressiona no semáforo, mas não ganha corridas. A leveza, a eficiência e a afinação são os verdadeiros assassinos silenciosos da velocidade. Por isso, da próxima vez que alguém se gabar dos litros do seu motor, recorda-lhe que não é o tamanho, é como usas. Número 14. A gasolina premium aumenta o rendimento de qualquer moto. A bomba oferece-te 3 opções. Tu, com a tua moto entre as pernas, sentes que colocar a mais barata é quase uma ofensa. Assim, carregas no botão da gasolina premium, essa de alta octanagem, e sentes-te um piloto de MotoGP a alimentar a sua besta com combustível de corridas. A realidade, outra vez, é mais aborrecida e muito mais barata. A octanagem não mede a potência nem a limpeza da combustão. Mede exclusivamente a resistência do combustível à autoignição, ou seja, a sua capacidade para não explodir por si só antes de a vela ordenar o disparo. Se o teu motor está desenhado para gasolina de 95 octanas, meter-lhe 98 não vai desbloquear nenhum modo secreto de rendimento. Não há cavalos escondidos à espera de serem libertados por um combustível mais caro. O que sim existe é um risco, uma combustão mais lenta, uma resposta mais preguiçosa e um buraco na tua carteira perfeitamente evitável. A menos que o manual da tua moto exija explicitamente um determinado índice de octano, estás a pagar a mais por uma ilusão. E as ilusões, por muito premium que pareçam, não movem a agulha do conta-rotações. Número 13. Para viagens curtas, não é preciso equipar-se totalmente. É apenas um salto, 10 minutos, 5 quilômetros. Vais à padaria, ao supermercado, à casa de um amigo. Pensas que vestir o casaco de couro, as calças reforçadas e as botas é um exagero para um trajeto tão breve. E então, a 2 quarteirões do teu destino. Um carro que não viu o stop, uma mancha de óleo no asfalto, uma distração de um segundo. O asfalto não entende de distâncias. Não lhe importa se estavas a rodar há 15 minutos ou há 15 horas. A sua textura abrasiva é a mesma. A sua capacidade para arrancar camadas de pele é idêntica. As estatísticas, frias e teimosas, demonstram que a maioria dos acidentes graves ocorrem perto de casa, a baixa velocidade, em trajetos que o piloto considerava inofensivos. A confiança mata mais do que a velocidade, porque quando vais equipado, quando cada centímetro do teu corpo está protegido, a margem de erro aumenta. Uma queda a 30 por hora com casaco e luvas pode ser uma anedota. A mesma queda em t-shirt pode ser uma cirurgia reconstrutiva. Não há viagens curtas, só há viagens em que decides se queres chegar inteiro. Número 12. O óleo da corrente dura para sempre. A corrente é esse componente silencioso que raramente recebe atenção até que começa a fazer ruído, e quando o faz, já é tarde. Há quem aplique uma camada de lubrificante a cada 1000 quilômetros e acredite que com isso basta. A realidade é que o óleo da corrente não é eterno, nem sequer é especialmente longevo. Cada gota de chuva arrasta-o. Cada partícula de pó adere a ele formando uma pasta abrasiva que desgasta os retentores e estica os elos. Uma corrente seca não só perde flexibilidade, torna-se uma ferramenta de destruição maciça para os pinhões e o amortecedor de transmissão. E quando finalmente se parte em plena marcha, não avisa. Apenas ouves um estalido metálico e, de repente, a roda traseira já não responde. Manter uma corrente não é um capricho estético, é a diferença entre chegar ao teu destino ou esperar por um reboque à beira da estrada a ver como os quilômetros de vida útil da tua transmissão se esfumam por não dedicar 10 minutos a cada 500 quilômetros.
Número 11. O travão motor danifica a transmissão. Há pilotos que sentem uma espécie de respeito reverencial pelo motor. Acelerar é prazer, mas reter com ele parece-lhes quase uma agressão mecânica. Acreditam que baixar mudanças para reduzir a velocidade castiga as engrenagens, estressa a embreagem e encurta a vida da cambota. Nada mais longe da realidade. O travão motor não é um castigo, é uma ferramenta de precisão. Quando fechas o acelerador, as borboletas de admissão fecham-se. O vácuo gerado nos cilindros cria uma resistência natural que trava a roda traseira de forma progressiva e controlada. Baixar uma mudança apenas sincroniza velocidades para que essa transição seja suave. É a mesma técnica que utilizam os pilotos profissionais para entrar nas curvas com o chassi estável, sem carregar toda a responsabilidade sobre os discos de travão. O calor é o verdadeiro inimigo dos travões. O travão motor reparte esse calor, alivia as pinças e dá-te uma margem extra quando mais precisas. A tua transmissão está desenhada para suportar muito mais do que umas quantas reduções de velocidade. O que realmente a danifica é o abuso, as mudanças bruscas sem usar a embreagem e o mantê-la sob carga extrema sem a manutenção adequada. Por isso, deixa de tratar o travão motor como um inimigo. É o teu aliado e vem de série. Número 10. Apoiar ambos os pés em cada semáforo é o mais seguro. Observa qualquer piloto novato a deter-se num semáforo. Instintivamente, baixa as duas pernas, planta ambos os pés firmemente no chão e fica imóvel, como uma estátua de ferro e borracha. Parece estável, parece controlo, mas é, na verdade, uma postura que denuncia insegurança e limita a tua capacidade de reação. Uma moto parada não precisa de 2 pontos de apoio. A sua própria geometria, com a suspensão inclinada e o peso bem distribuído, mantém-na erguida com uma facilidade surpreendente. Adiciona uma ligeira pressão sobre o travão traseiro e a moto fica imobilizada, imperturbável. Apoiar apenas o pé esquerdo e manter o direito sobre o pedal de travão não é exibicionismo, é estratégia. É estar pronto para arrancar com suavidade, para corrigir um balanço, para esquivar esse condutor que vem a olhar para o telemóvel e não viu que o semáforo está vermelho. O pé no chão dá-te estabilidade. O pé no pedal dá-te opções. E quando se trata de sobreviver no asfalto, as opções são tudo o que tens. Número 9. Colocar em ponto morto no semáforo poupa combustível. É um desses gestos que se repetem por inércia geracional. Chegas a um semáforo vermelho, detens a marcha e, quase sem pensar, colocas a ponta da bota sob a alavanca de mudanças para meter o ponto morto. A desculpa perfeita: estás a poupar gasolina, a dar um descanso à embreagem e a ser eficiente. A realidade é muito menos heróica. Numa moto moderna com injeção eletrônica, o consumo em ralenti é praticamente insignificante. Dá igual se mantens a primeira com a embreagem apertada ou se libertas todo o trem de transmissão em ponto morto. A centralina continua a enviar a mesma mínima quantidade de combustível, apenas um suspiro de gasolina para manter o motor a girar. A diferença, se é que existe, mede-se em frações de mililitro. Num ano de cidade, não chegarias a poupar nem para um café. O que estás a fazer, sim, é sacrificar a capacidade de reação. Em ponto morto, a tua moto é um espectador passivo. Se um condutor distraído se aproxima por trás, sem intenção de travar, precisas de um movimento adicional para engrenar uma mudança e sair da trajetória. Esse meio segundo pode ser a diferença entre esquivar o golpe e tornar-te numa estatística. Manter a primeira, com a embreagem apertada e o pé direito no pedal de travão, não é uma demonstração de ignorância mecânica, é uma postura de alerta. A poupança de combustível no semáforo é uma fantasia contabilística. A capacidade de reação, em troca, é moeda de curso legal na estrada. Número 8. Sempre se deve usar o travão dianteiro e traseiro com a mesma força.
Há quem acredite que a travagem perfeita é um equilíbrio matemático, 50% dianteiro, 50% traseiro. Aperta ambos os comandos com a mesma intensidade e a moto parará em linha reta, como se estivesse sobre carris. A física, no entanto, tem outros planos. Quando desaceleras, o peso da moto e do piloto desloca-se violentamente para a frente. A suspensão comprime-se, o pneu dianteiro fixa-se no asfalto procurando aderência e o traseiro, libertado de carga, flutua quase sem pressão sobre o solo. Nesse instante, o travão dianteiro é capaz de gerar entre 70% e 90% de toda a capacidade de paragem. O traseiro, em troca, atua como um estabilizador, um apoio secundário que ajuda a manter a trajetória, mas que, se for usado com demasiada ansiedade, bloqueará a roda com facilidade. Os pilotos experientes não procuram simetria, procuram sensação. Apertam o dianteiro com decisão, progressivamente, sentindo como a borracha adere ao pavimento, enquanto o pé direito acaricia o pedal traseiro com a suavidade de quem ajusta um instrumento de precisão. Não se trata de repartir a força, trata-se de entender que o travão dianteiro é o martelo e o traseiro, o cinzel. Juntos esculpem uma travagem segura, mas nunca com a mesma intensidade. Número 7. Os pneus novos estreiam-se inclinando a moto na primeira curva. Estrear pneus é uma dessas sensações que todo motociclista espera com impaciência. A borracha virgem, as linhas de cores ainda visíveis, a promessa de aderência infinita. E então, chega o conselho do amigo bem-intencionado. Coloca-os à prova já. Dá-lhes uso na primeira curva para que ganhem temperatura rápido. Erro crasso. Os pneus novos não chegam prontos para a batalha. Saem de fábrica com uma camada superficial de desmoldante, um resíduo químico necessário para que a borracha não adira aos moldes durante o processo de vulcanização. Esse brilho característico, essa sensação de plástico liso, é o inimigo silencioso da aderência. Se atacas uma curva com o ímpeto de quem quer bater recordes, o mais provável é que o pneu te devolva o favor com uma perda de tração súbita e inesperada. A boa mecânica não entende de pressas. Os primeiros 100 km são um período de namoro. Condução suave, acelerações progressivas, travagem sem brusquidão. Deixa que a borracha se desgaste ligeiramente, que o composto respire, que o pneu entenda como trabalhas. Depois, chegará o momento de incliná-lo até quase tocar o asfalto com os pousapés. Mas esse dia não é hoje. A paciência não só prolonga a vida do pneu, às vezes também prolonga a tua. Número 6. O óleo deve ser trocado a cada 3.000 km, sim ou sim. A cifra está gravada a fogo no imaginário coletivo. 3.000 km como um mandamento bíblico. Passada essa fronteira, o óleo converte-se em veneno para o motor, um caldo escuro incapaz de lubrificar, arrefecer ou proteger. Essa regra, no entanto, pertence a uma época em que os óleos eram minerais, os motores tinham tolerâncias generosas e a gasolina arrastava consigo impurezas que contaminavam o lubrificante em poucos centenas de quilômetros. Hoje, os sintéticos de alta qualidade e os motores de última geração reescreveram por completo esse manual. 5.000, 8.000, inclusive 10.000 quilômetros podem ser perfeitamente viáveis se o uso que fazes da moto for maioritariamente em estrada, com regime constante e temperaturas estabilizadas. A chave não está no odômetro, mas sim na análise. Um pequeno envio a um laboratório especializado devolver-te-á um relatório detalhado, viscosidade residual, metais de desgaste, presença de combustível, nível de oxidação. Com esses dados, a decisão de trocar ou prolongar o intervalo deixa de ser uma questão de fé para se converter em ciência aplicada. 3.000 quilômetros já não são uma verdade absoluta. São uma herança do passado que, como tantas outras, deverias questionar antes de abrir a próxima embalagem de óleo. Número 5. Os capacetes escuros aquecem mais do que os claros. Poucos acessórios geram tantos debates estéreis como a cor do capacete. Negro, cinzento, azul noite.
Assim que o mercúrio do termômetro começa a subir, aparece a mesma advertência. Esse capacete tão escuro vai cozer-te a cabeça. A lógica intuitiva parece impecável. As cores escuras absorvem mais radiação solar. Se tocares na calota de um capacete negro depois de 1 hora ao sol, notarás que está consideravelmente mais quente do que uma estrutura branca. O que essa intuição não considera é que o calor não se transfere diretamente para o teu crânio com a mesma facilidade. Os capacetes modernos não são simples coberturas de policarbonato. Incorporam camadas de EPS, a espuma absorvente de impactos, que atua como um isolante térmico excepcional. O forro interior, geralmente de tecidos respiráveis, mantém uma camada de ar entre a tua cabeça e a estrutura exterior. E o sistema de ventilação, com entradas e extratores estrategicamente situados, gera um fluxo constante que escoa o ar quente. Se o teu capacete te faz suar, o problema não é a sua cor, é o seu ajuste, o seu design aerodinâmico ou, simplesmente, que o forro perdeu capacidade de respiração com os anos. Negros, brancos ou amarelos, os capacetes homologados cumprem a sua função térmica independentemente da estética. O que realmente importa é que escolhas um que gostes tanto que não te importe de o levar posto cada vez que sobes para a moto. Número 4. Em dias calorentos não é preciso usar luvas. O termômetro marca 35 graus. O asfalto vibra sob o calor. E tu, com a melhor intenção, decides que as luvas ficam em casa. As tuas mãos precisam de respirar, pensas. Queres sentir o tato direto dos punhos, a frescura do vento entre os dedos. É uma decisão que parece inofensiva até o momento exato em que deixas de ter o controlo. Uma queda a 30 km por hora não entende de temperaturas ambientais. A primeira superfície que toca o asfalto quando o teu corpo se desequilibra não é o ombro nem a anca, são as palmas das tuas mãos, esse reflexo instintivo de proteger o rosto que todos temos gravado no ADN. E a pele das palmas, tão fina, tão sensível, não está desenhada para deslizar sobre betão a nenhuma velocidade. As luvas de verão não são uma versão descafeinada das suas irmãs de inverno. São uma peça de engenharia têxtil que combina malha respirável, reforços nas zonas de impacto e deslizamento, e protetores de nós dos dedos que mantêm a integridade da tua mão, inclusive quando o resto do corpo já cedeu. As mãos são a tua interface com a moto. Sem elas, não aceleras, não travas, não usas a embreagem. Número 3. A pressão dos pneus é sempre a mesma. Há pilotos que enchem os pneus uma vez por mês, consultam a cifra recomendada no manual, ajustam as válvulas e dão por encerrado o assunto durante os seguintes 1000 quilômetros. É uma abordagem pragmática, mas profundamente incompleta. A pressão ótima de um pneu não é um valor fixo e imovível. É uma variável que depende da carga, do tipo de condução, da temperatura ambiente e até do perfil do asfalto. Se carregas a moto com malas cheias e um passageiro no lugar traseiro, a deformação do pneu aumenta. Precisas de 2 ou 3 libras adicionais para manter a pegada de contacto dentro dos parâmetros de segurança. Se decides atacar uma passagem de montanha com curvas fechadas, baixar ligeiramente a pressão do pneu traseiro pode proporcionar-te uma aderência extra que transforma por completo a dinâmica da moto. E se sais à primeira hora da manhã com o asfalto gelado, essa pressão que mediste na noite anterior já não é válida. O frio reduziu-a sem que tu tenhas tocado na válvula. Número 2. Posso sentir qualquer falha mecânica antes que seja grave. Confiar no instinto faz parte da essência do motociclista. Sentes uma vibração estranha no guiador e pensas que talvez seja apenas o piso. Ouves um guincho metálico ao travar e assumes que são as pastilhas a assentar. Notas uma pequena folga na roda traseira e atribuis isso à tolerância natural dos rolamentos. E assim, uma e outra vez, o teu corpo envia-te sinais de alarme que o teu cérebro decide ignorar, porque a moto ainda funciona, ainda acelera, ainda trava, mas as falhas mecânicas nem sempre avisam com o estrondo de uma explosão.
A maioria são silenciosas, progressivas, quase corteses. Uma corrente que estica micron a micron até saltar os dentes do pinhão. Uns rolamentos de roda que perdem a sua lubrificação gota a gota até que o jogo axial se converte numa folga perigosa. Um líquido de travões que absorve umidade de forma imperceptível até que numa travagem de emergência, a manete chega ao guiador sem que a pinça tenha mordido o disco. O corpo humano não tem sensores calibrados para detectar desgastes de décimas de milímetro. Não podes ouvir a degradação molecular da borracha de um retentor, nem sentir a fadiga do metal antes de aparecer a primeira fissura. Por isso, a inspeção visual, tátil e periódica não é uma opção. É a única linguagem que os componentes da tua moto falam com fluidez. Número 1. As motos caras são sempre mais fiáveis. É a mentira mais cara de todas. A que justifica financiamentos impossíveis, a que converte a posse num estatuto, a que sussurra ao ouvido do comprador que o preço elevado é sinônimo de tranquilidade mecânica. E é também uma das falácias mais perigosas do mundo da moto. A fiabilidade não se escreve na margem comercial de um concessionário. Escreve-se nos intervalos de manutenção, na disponibilidade de peças de reposição, na simplicidade do design e na tolerância ao erro do piloto. Uma desportiva europeia de 25 mil euros pode exigir uma revisão de válvulas a cada 5 mil quilômetros, consumir óleo de competição a 40 euros o litro e requerer ferramentas especializadas que nenhuma oficina rural tem em estoque. Uma japonesa de 8 mil euros com o seu motor refrigerado por ar e a sua eletrônica básica pode acumular 100 mil quilômetros com trocas de óleo, pastilhas de travão e pouco mais. O preço de compra é apenas o primeiro pagamento. A manutenção, as avarias e a amortização são os juros que pagas durante toda a vida útil da máquina. Comprar uma moto cara não é um investimento em fiabilidade. É uma decisão emocional, legítima, compreensível, mas nunca deve confundir-se com uma garantia de durabilidade. A moto mais fiável não é a que custa mais. É a que melhor foi desenhada, a que menos eletrônica desnecessária arrasta e a que leva décadas a demonstrar que a simplicidade bem executada é a forma mais alta de engenharia. Aí tem 17 mentiras repetidas até ao cansaço que sobreviveram graças à tradição, à preguiça e ao passa-palavra. Mas agora tu já não fazes parte dessa cadeia.